Nós já vamos ler a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42 e o versículo de número 5. Que Deus abençoe a presença de todos nesta tarde. Deus abençoe os irmãos que nos visitam. Deus abençoe os membros, obreiros. Todos são bem-vindos à casa de Deus nesta tarde maravilhosa que o nosso Deus nos preparou para rendermos glórias, louvor, reconhecimento, reverência àquele que criou os céus e a terra. Sempre é um privilégio estar na igreja, sempre. Qualquer dia que a gente esteja na casa de Deus, seja de manhã, de tarde, de noite, seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo, ou qualquer dia que seja, sempre é um privilégio muito grande a gente poder nos reunir na presença deste Deus. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Diz assim a palavra de Deus. Jó 42, versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Nós queremos falar hoje sobre saber de Deus ou conhecer de Deus. A gente ouvir falar sobre Deus ou a gente conhecer Deus. A Bíblia nos fala que Zaqueu, ele procurava saber quem era Jesus. Com certeza ele ouviu falar sobre Jesus, mas ele queria saber quem de fato era Jesus. Zaqueu, apesar de ainda não ter sido salvo, mas ele sentia no seu coração um desejo de conhecer mais profundamente, com mais detalhes, com mais precisão, exatamente quem era a pessoa de Jesus Cristo. E eu penso que em nossa caminhada cristã, isso é um fator que vai fazer muita diferença para nós. É exatamente à medida que nós vamos conhecer a Deus, conhecer a Jesus, à medida que nós vamos se aproximando de Deus e sabendo quem de fato Ele é. Muito mais do que saber sobre Deus é conhecer a Deus. Porque saber sobre, basta a gente adquirir informações. Para você saber sobre um autor, basta você ler sobre ele. Para você saber sobre uma pessoa famosa, basta você conhecer os seus argumentos, você conhecer aquilo que ele escreveu, as suas obras. Agora, você conhecer a pessoa é diferente. É mais do que você ter acesso daquilo que ela falou ou do que aquilo que ela produziu. Conhecer alguém nos fala de proximidade. Você só pode conhecer alguém se aproximando dela, falando com ela, estando com ela. E o conhecimento, ele, a respeito de uma pessoa, ele vai se consolidando, não somente, eu diria, numa primeira vez que você conversa com uma pessoa. Existe o conhecimento de vista, mas tem o conhecimento, eu diria, íntimo, que é quando você começa a ter amizade com alguém, que você começa a ter diálogo com alguém, conversa com alguém, e essa pessoa se torna sua amiga. É diferente do que simplesmente saber sobre alguém. E é exatamente isso que nós vamos notar na vida de Jó. Jó vai dizer que ele ouvia falar, com seus ouvidos, ele diz, com meus ouvidos eu ouvi, mas agora eu o contemplo, agora eu o vejo com meus próprios olhos. É diferente a gente ouvir falar do que a gente conhecer verdadeiramente. E olha que Jó era alguém que manifestava uma conduta, eu diria, que traz até, entre aspas, inveja a muitos crentes nos dias de hoje. A conduta de Jó era uma conduta exemplar. É isso que nós vemos no livro de Jó, capítulo 1 e o versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. A conduta moral dele era perfeita, era alguém íntegro. Integridade nos fala daquele que não é possível encontrar falhas. Retidão, andava de maneira direita, de maneira correta, temia a Deus, tinha o temor de Deus no seu coração, que a própria Bíblia vai nos falar que o temor de Deus é o princípio da sabedoria.
E isso fazia com que Jó também se desviasse do mal, se desviasse do pecado. Jó é alguém que tem uma conduta maravilhosa, mas ele ainda vai dizer, no capítulo 42, antigamente eu conhecia somente de ouvir falar. Existem vários meios pelos quais nós podemos conhecer a Deus ou ver a Deus. Jó vai dizer que antigamente ele ouvia falar, agora ele vê com seus olhos. Mas como foi que Jó viu a Deus? Como foi que Jó contemplou a Deus? Enquanto nós falamos sobre Jó, talvez alguém está pensando, eu também quero ver a Deus. Quantos querem ver a Deus? Quantos querem ver a Deus? Jó está dizendo, eu ouvi falar, com meus ouvidos eu ouvi, agora eu vejo Deus. E a pergunta é, como foi que Jó viu a Deus? Eu repito, é diferente a gente ouvir e outra coisa é a gente ver. É diferente a gente saber sobre, outra coisa é a gente conhecer. Talvez você já teve essa experiência de você ouvir falar e depois você ver. Talvez você já teve a experiência de você ouvir a voz de alguém, talvez um cantor, aí de repente você vai ver a foto dele, é bem diferente do que aquilo que você imaginava. Você ouviu um programa de rádio, na sua mente você criou uma figura da imagem daquela pessoa, e depois você vai conhecê-la, é diferente. Você ouviu, depois você viu. Uma coisa é você sentir o cheiro da comida, outra coisa é você comer, é ou não é? Ou é a mesma coisa? É a mesma coisa? Sentir o cheiro mata a fome? Eu acho que aumenta, né? Uma coisa é você passar na frente do restaurante com fome e sem dinheiro. Outra coisa é você ter o dinheiro para comer. Há uma diferença muito grande em uma experiência de ouvir e de ver, de sentir e de experimentar. É diferente. Nós vamos falar sobre aquilo que faz a diferença no nosso conhecimento de Deus, porque todos nós queremos ver a Deus, mas a nossa experiência com Deus pode ser diferente do que aquilo que nós pensamos que vai nos trazer o conhecimento de Deus. Preste atenção, Moisés pediu para ver a Deus. Êxodo capítulo 32, versículo 18 ao 28. Moisés pediu para ver a face de Deus, e Deus disse para Moisés, Moisés, a minha face você não vai ver, você vai ficar de costas e eu vou passar, vai ser o máximo que eu posso fazer por você, Moisés. Essa foi a experiência de Moisés. Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 3, nos fala que o profeta Isaías, ele viu na sua visão Deus sentado no seu trono, mas Jó vai ver Deus de uma maneira diferente. A gente não vai encontrar no livro de Jó tendo uma visão como Isaías teve. A gente não vai ver Jó no seu livro, pelo menos conversando com Deus, como Moisés conversava. Como foi que Jó viu a Deus? Será que foi numa experiência maravilhosa, num arrebatamento de sentidos? Jó foi levado até o terceiro céu? Não, não é isso que nós encontramos na história de Jó. Nós vamos ver em todo o tempo que a experiência de Jó com Deus foi uma experiência no sofrimento, na escassez e nas lágrimas. Quando foi que Jó viu a Deus? Foi na sua dificuldade. Quando foi que Jó viu a Deus? Foi no seu momento de adversidade. Quando foi que Jó viu a Deus? Foi quando ele perdeu todos os bens materiais que ele tinha. Quando foi que Jó viu a Deus? Foi quando ele perdeu 10 filhos. Quando foi que Jó viu a Deus? Foi quando ele perdeu completamente a sua saúde. Quando foi que Jó viu a Deus? Quando ele não tinha mais nada praticamente, a não ser a sua própria vida, com a qual ele ainda adorava a Deus e dizia: Jó, no saí do ventre da minha mãe e para lá eu tornarei, bendito seja o nome do Senhor. Como foi que Jó viu a Deus? Jó viu a Deus no meio do seu maior sofrimento. Você ainda quer ver a Deus? Você ainda quer ver a Deus? Porque quando a gente fala de ver a Deus, a gente pensa logo na experiência de Moisés, a gente pensa na experiência de Isaías. E se a maneira que a gente vai ver a Deus vai ser da maneira que Jó viu, até porque nos dias de hoje a gente já quase não quer mais passar luta. Não estou falando que a gente tem que querer passar luta, mas passar luta é bom, sabia disso, né? Porque a grande verdade é que dificilmente
nós veremos a Deus no momento da bonança. Dificilmente a gente vai ver Deus quando as coisas estão bem. Dificilmente a gente vai ver Deus quando as coisas estão da maneira que nós esperamos. A experiência mais profunda que os 3 jovens judeus, Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram, não foi no momento, eu diria, de bonança, mas foi dentro da fornalha que eles tiveram a experiência de caminhar com o próprio Deus. Nossas maiores experiências com Deus não virão nos momentos de glória, não virão para nós nos momentos em que as pessoas estão nos aplaudindo. Os nossos maiores momentos com Deus não virá no momento todo mundo está aplaudindo nós, que estão batendo nas nossas costas, que estão nos elogiando e falando bem da nossa vida. A nossa maior experiência, as maiores experiências que nós teremos com Deus será naqueles momentos em que nós nos sentiremos em maior solidão, em que nós procuraremos amigos, em que nós procuraremos saídas para os nossos problemas, encontraremos alívio para a nossa dor, e dificilmente nós encontraremos, mas vai ser exatamente nesta hora que nós desfrutaremos de uma grande comunhão com Deus, de uma presença sobrenatural de Deus. É na adversidade, é na luta, é na provação, é na escassez, é nas lágrimas que nós conhecemos muito mais a Deus. Você está pronto para ver a Deus? Você ainda quer conhecer a Deus? E nós podemos identificar que foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Agora Jó pode conhecer a Deus. Agora Jó tem uma experiência maior com Deus. O capítulo 42 que nós lemos nos fala sobre isso. O versículo 2 ele vai falar: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó agora está conhecendo o poder de Deus. Versículo 3 ele vai falar sobre ele: relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Primeiramente Jó entendeu quem era Deus, e agora Jó entendeu a realidade de si mesmo. O grande ponto do conhecimento de Deus, com certeza, sempre, em todas as vezes, também vai nos trazer o conhecimento da nossa realidade. Quando Jó entendeu quem era Deus, Jó também entendeu as suas limitações. Quando Jó entendeu o poder de Deus, ele chegou na conclusão também a respeito daquilo que ele havia falhado, enquanto ele ainda não conhecia Deus perfeitamente. É isso que ele fala no versículo 3: eu falei daquilo que eu não entendia, mas agora, não, agora eu conheço o seu poder. Eu sei que o Senhor é o Todo-Poderoso, e eu sei também, Senhor, que os teus propósitos são perfeitos e não podem ser impedidos. Jó agora conhece a Deus. Agora Jó tem uma experiência maior com Deus. Agora Jó entende que os propósitos de Deus para a vida dele é muito maior do que ele pode imaginar. Agora Jó entende, quando ele passa esse momento de provação, passa esse momento de dor, esse momento de dificuldade extrema, ele então está compreendendo que Deus está acima de tudo, que Deus é soberano, que Deus é grande e que Deus nunca falhará em nenhum dos seus propósitos. Jó agora tem um coração mais quebrantado ainda diante de Deus, porque é impossível nós termos uma experiência de proximidade com Deus, de conhecer a Deus, de se achegar a Deus, de ter comunhão com Deus, sem antes que o nosso coração seja quebrantado ao vermos a glória de Deus. Jó está dizendo: eu ouvi falar, agora eu conheço, e como eu conheço, como os meus olhos o veem, agora eu entendo que eu nada sou. Eu errei porque não conhecia, falei um pouquinho demais, talvez até murmurei um pouquinho, mas como os meus olhos podem o contemplar, agora então eu posso o adorá-lo como ele é, e posso dizer: o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Todo-Poderoso, está acima de tudo e de todos, e a tua vontade prevalece sobre a minha vida. A vontade de Deus para nós, a vontade de Deus para nós é que nós o conheçamos. Deus espera de nós, como seus filhos, que tenhamos um relacionamento profundo com Ele, de conhecimento. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 6: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício,
e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Aquelas pessoas achavam que bastava chegar no templo, entregar seu sacrifício, entregar seu cordeirinho, entregar seu animalzinho e estava tudo certo. E Deus está dizendo: vocês não estão compreendendo o que eu espero de vocês. O sacrifício não tem finalidade em si mesmo. Preste atenção. O sacrifício não tem finalidade em si mesmo. Tudo que fazemos em adoração a Deus deve ser movido pela nossa consciência de quem é Deus. Adorar a Deus, ou tentar adorar a Deus, sem antes ter pelo menos a consciência da grandeza de Deus, é um esforço inútil. Querer apresentar a Deus qualquer sacrifício, ainda que seja bem intencionado, mas sem antes a gente refletir diante de quem nós estamos, diante da presença de quem nós estamos, a nossa adoração não vai passar de formalismo religioso. É isso que Deus estava abominando em Israel. Vocês chegam na minha presença, entregam o cordeirinho e vai embora. Vocês chegam na minha presença, traz o sacrifício e tudo bem, tchau, Deus abençoe, fique com Deus. Deus está dizendo: não é isso que eu quero, não. Eu quero que vocês me conheçam. Eu quero que vocês se lembrem quem é o Deus de Israel. Eu quero que vocês se lembrem quem foi o Deus que livrou Israel do Egito. Eu quero que vocês se lembrem quem foi o Deus que derrubou as muralhas da cidade de Jericó. Eu quero que vocês se lembrem quem foi o Deus que fez as promessas para o pai Abraão, quando estava ainda na terra de Ur dos caldeus. Eu quero que vocês se lembrem quem eu sou, para que vocês se aproximem diante de mim, não somente com as mãos, mas também com o coração, também com a consciência, não somente com um gesto vazio, sem significado, mas que vocês se aproximem de mim, reconhecendo que eu sou o vosso Deus. Versículo 3 do capítulo 6 de Oséias: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, e a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Conheçamos e continuamos a conhecer a Deus. Preste atenção, o ato de nós conhecer a Deus é algo contínuo na nossa vida. Primeiro, porque Deus é um ser infinito. Infinitude é um atributo incomunicável de Deus. Somente Deus é infinito. Nós nunca poderemos conhecê-lo totalmente, mas podemos todos os dias aprender mais um pouquinho de Deus. A gente nunca vai saber tudo sobre Deus, porque Ele é um ser maravilhoso. Não podemos calcular isso, é impossível, é imensurável. Mas uma coisa eu sei: há uma fonte inesgotável, há uma fonte que não se acaba de conhecimento, onde todos os dias podemos aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais, se aproximar um pouquinho mais. Hoje a palavra de Deus nos exorta: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor nosso Deus. Ele quer que nós o conheçamos. O quanto é que nós conhecemos do nosso Deus, o quanto é que nós sabemos sobre Deus, o quanto é que nos importa conhecer sobre Deus, ou saber da última notícia é mais importante para nós do que conhecer sobre Deus. Qual é a nossa maior preocupação quando a gente acorda pela manhã? Qual é a primeira coisa que nos empolga? Qual é a primeira coisa que nos chama a atenção? Preciso conhecer um pouquinho de Deus. Vou ler pelo menos um versículo da palavra de Deus, para eu começar o meu dia aqui já em comunhão com Deus. Ou será que a gente começa o nosso dia logo querendo estar inteirado sobre o que está acontecendo no mundo? Não tem problema adquirir informação, mas qual é a nossa prioridade? Conhecimento de Deus ou conhecimento dos fatos humanos? Ou será que a gente está mais preocupado em começar o nosso dia inteirado com as redes sociais? Já acorda com o celular na mão, verificando quais são as últimas mensagens do WhatsApp, verificando quais foram as últimas postagens dos amigos, e a Bíblia Sagrada vai abrir, olha lá, no final do dia. Qual é o nosso interesse de conhecer a Deus?
Qual é a nossa preocupação? De ter comunhão com Deus e com a sua palavra. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. Existe uma vantagem. O profeta está dizendo: porque a sua saída será como a alva, e é certa, e ele vos virá como a chuva seródia que rega a terra. Há uma promessa de bênção para aqueles que procuram conhecer a Deus. Quando nos fala de chuva, nos fala de bênção de Deus para crescimento. Chuva era muito precioso naquele contexto de Israel, falando para uma nação que estava num território, num semiárido. Pense num sertão do Nordeste. Um pouco pior ainda era o contexto de Israel nesse momento. Então falar de chuva para eles era algo precioso. Era entender então que eles poderiam plantar e eles poderiam contar com a colheita. É isso que Deus está dizendo, é isso que Deus está falando. Aqueles que me conhecem são abençoados. Aqueles que procuram me conhecer, aqueles que se aproximam de mim, têm comunhão comigo, aqueles que não somente ouvem falar sobre mim, mas aqueles que se aproximam com o seu coração, com a sua mente, com o seu entendimento, com a sua razão. Haverá chuva, a chuva que o abençoará, a chuva virá sobre ele, a chuva seródia, que era a primeira chuva que vinha para Israel, para que eles pudessem plantar. A partir do momento que nós conhecemos mais a Deus e prosseguimos conhecendo a Deus, nós somos mais abençoados. As nossas mãos são abençoadas. A gente coloca a mão e dá certo, a gente faz e dá certo, a gente empreende e tem resultado, a gente prospera, porque a promessa da palavra é de Deus: aqueles que amam a Deus serão abençoados por Deus. É a lei de Deus para nós. E a maior prova disso é o que a gente vê com o próprio Jó, que nós vamos perceber que o último estado de Jó foi melhor do que o primeiro. Jó já era abençoado, passou o momento da aflição, o momento do sofrimento, quando ele vai dizer que a partir de então ele conhece verdadeiramente a Deus, que antigamente ele ouviu falar sobre Deus, era temente a Deus e tudo, obedecia a Deus, tinha conduta moral, era um crente exemplar, mas ele dizia: eu ainda mesmo assim, o meu conhecimento era muito pequeno sobre Deus. Agora não, agora eu o vejo. Quando Jó então agora conhece a Deus com profundidade, através daquilo que ele viveu, através do seu sofrimento, nós vamos ver Deus abençoando muito mais a Jó. A Bíblia nos fala que Deus virou o cativeiro de Jó e o deu o dobro, tudo quanto ele tinha antes. Agora que Jó conhece a Deus, Jó é muito mais abençoado. Tudo que ele tinha, Deus o abençoou em dobro. Eu repito para você aqui hoje: o conhecimento de Deus nos traz bênçãos em todos os sentidos da nossa vida. São bênçãos espirituais, mas também são bênçãos materiais. É bênção para a nossa família, é bênção para tudo. Foi assim que aconteceu na vida de Jó. Para a gente concluir, livro de Efésios, capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, conforme o seu poder que em nós opera. A medida daquilo que vai retornar para nós de Deus é a medida do poder de Deus que opera em nós. A medida das bênçãos de Deus sobre a nossa vida é a medida do poder do Espírito de Deus, que vem através do conhecimento do Senhor, que age em nossos corações, que age em nossas vidas e nos torna aptos para sermos canais de bênçãos de Deus. Quantos desejam conhecer mais a Deus? Quantos desejam ter mais experiência com Deus? Ah, meu irmão, mas se a tua experiência com Deus for através da luta,
Mas se a tua experiência com Deus for através de sofrimento, se a tua experiência com Deus for através de lágrimas, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois a sua saída será como a alva, será como a chuva seródia que rega a terra. Ele é poderoso para nos abençoar muito mais do que pedimos ou pensamos, muito mais abundantemente, conforme o seu poder que em nós opera. Se nós priorizarmos a presença de Deus, se nós priorizarmos o poder de Deus em nossa vida, nós também receberemos toda a sorte de bênçãos para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Vale a pena conhecer a Deus. É um conhecimento valioso, é um conhecimento valioso, diferente do conhecimento desta terra, que pode mudar a qualquer hora. Informações desta terra, que tudo pode mudar em 20 minutos, em 30 minutos, em 1 segundo. Mas o conhecimento de Deus, ele permanece para a eternidade. É fonte de vida, é fonte de bênção, é fonte de força para a nossa caminhada. Almeje, deseje conhecer mais a Deus. Não se contente somente em ouvir falar sobre Deus. Talvez a gente venha na igreja, participa do culto, escuta a palavra. Isso não é conhecer a Deus, isso é saber sobre Deus. Conhecer a Deus, eu não posso fazer você não, eu não posso fazer você conhecer a Deus, não. O meu trabalho, meu papel como pregador do Evangelho de Jesus Cristo é falar sobre Deus e despertar em seu coração o desejo de você mesmo ter a sua própria experiência com Deus. Eu tenho a minha, você tem que ter a sua. Cada um de nós precisamos conhecer a Deus individualmente, é algo particular. Eu tenho que desejar para a minha vida, você tem que esperar e desejar para a sua vida. Deseje conhecer a Deus, busque a conhecer a Deus, se aproxime de Deus, leia a palavra de Deus, ponha sua boca no pó e fale com Deus. Peça para o Senhor que Ele te dê experiências maiores. Se você já conhece a Deus, se você já tem experiência com Deus, não se contente com aquilo que você já tem. Não pare no tempo, não. Eu já falei, o conhecimento de Deus é inesgotável. Quanto mais nós o conhecermos, mais ainda nós vamos querer conhecê-lo, porque a fonte não se acaba, o poder de Deus não se acaba, a virtude do Espírito Santo não se acaba. O poder da palavra de Deus está sobre este lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.